E aí, pessoal, aqui quem fala é o Davi, e na aula de hoje a gente vai falar sobre segmento comensurável ou segmento não comensurável. Bom, já já você vai entender o que significa essas duas palavras. Bom, se você está aqui, provavelmente já tem uma ideia do que significa, né? Mas o que a gente vai falar aqui é sobre medidas de segmento. E aí, para a gente falar sobre medidas de segmento, a gente precisa ter um segmento. Mas não precisa ser só esse segmento, que ele pode ser, sei lá, pode ser qualquer coisa, pode ser a parede da sua casa. Mas aí, aqui, a gente está trabalhando com matemática, então a gente precisa ter uma certa definição, a gente precisa ter uma base para surgir, para desenvolver as nossas ideias. E como ficar medindo paredes não é uma coisa muito certa, né? Não dá para criar bases falando de paredes, então a gente criou uma coisa chamada segmento de reta. Então, segmento de reta nada mais é do que alguma coisa assim, uma linhazinha com um comprimento, um determinado comprimento, beleza? Aqui eu vou deixar esse meu segmento com esse comprimento aqui, tranquilo? Vai ter o comprimento de 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E aí eu vou chamar esse meu segmento de reta de AB. Por que de AB? Porque eu vou dizer que ele começa aqui em A e termina aqui em B. Então esse é o meu segmento AB. E aí eu quero medir esse segmento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma coisa. Eu poderia pegar... A gente pode pegar aqui o Tanjiro, ou Tanjiro, sei lá. A gente assistiu anime, mas eu nunca precisei falar o nome dele, é estranho. A gente pega o Tanjiro aqui e a gente consegue medir, né? Então cabe ele uma vez, olha só. Tô vendo aqui que ele não ficou certinho, né? Ainda tá faltando ali um pedacinho. Então já não é uma unidade de medida muito legal pra mim. Então vou tentar colocar ele aqui duas vezes. Olha só, coube duas vezes quase certinho. Então eu posso dizer que essa medida aqui tem aproximadamente dois tângeros. E aí, galera, isso aqui não é uma unidade de medida muito segura, né? Por quê? Porque se eu uso tângero aqui, alguém lá na Suécia pode usar o Kakashi. Tô zoando. Mas pode usar outra unidade de medida, beleza? E aí, galera, ou usar o Choji, né? E aí isso é mais complicado. Mas beleza, ó, usando aqui outra unidade de medida, né? A gente, sei lá, vou pegar uma unidade de medida mais correta. Vamos deixar o tângero aqui. E aí a gente vai pegar uma unidade de medida um pouco mais correta. Eu vou dizer que essa unidade, a primeira unidade de medida que os caras criou com um padrão assim aceitável foi o metro, né? E aí difundiu isso para todo mundo. Então, eu vou criar uma aqui, minha unidade, e vou chamar essa unidade de U, ao invés de chamar de metro. Eu tinha a unidade tângero e agora tem a unidade U. A unidade U, o que aconteceu? A unidade U, ela é um pouco mais segura que a unidade tângero. Eu vejo que a unidade U cabe aqui 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu tenho que a minha unidade U cabe 4 vezes em AB. Então, U cabe 4 vezes em AB. Olha que maravilha. Aí eu posso dividir isso aqui em 4. Ou seja, 4U é igual a 1 AB, beleza? Um segmento AB cabe 4 segmentozinhos U. E aí, pode ser a mesma coisa com o tângero, ó. 2 tângero é igual a 1 AB. Então, vou pegar o tângero aqui, vamos ver. Podia ter diminuído, né? Antes. Então, 2 tângero é igual a 1 AB. Tranquilo, né? E aí, galera, o que isso significa? Significa que o meu segmento AB, ele é comensurável, mas poderia dar um tamanho, não poderia dar um tamanho certinho, né? Se eu pego, por exemplo, um outro segmento, eu vou copiar esse segmentozinho aqui, que já está quase pronto, né? Tá, eu vou pegar esse outro segmento aqui. Só que esse segmento eu não vou chamar ele de AB, não. Vou chamar de CD, porque eu sou um cara muito criativo. Então, eu vou chamar aqui de C e aqui D. Só que esse segmento CD, ele é um pouquinho maior. Vou colocar aqui até na metade, aproximadamente. Aqui na metade. Então, galera, eu preciso encontrar uma forma de medir o segmento CD, que é um pouco maior do que o segmento AB. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha unidade de medida aqui que eu tinha inventado, a unidade U, e posso dividir ela no meio. Tá aqui a unidade U. Eu vou pegar ela aqui de novo. Só que agora
eu vou dividir a unidade U no meio. Sempre que eu divido em 2 na matemática, que forma eu tenho na matemática para representar que eu dividi por 2? Por exemplo, se eu pego 1 e quero dividir por 2, o que eu faço? Divido por 2, ok? Então eu vou apenas colocar o 2 aqui, porque aí eu sei que eu tenho U dividido por 2. Esse é o tamanho do meu segmentozinho, beleza? Então agora, eu sei que dentro desse meu segmento CD cabe o segmento U, 1, 2, 3, 4 vezes, e cabe o segmento U dividido por 2 uma vez. Então, eu posso escrever que a medida do meu comprimento, então, cabe 4U mais meio U aqui dentro. Ó, o que eu quis dizer escrevendo isso daqui é que U cabe 4 vezes aqui dentro de CD, mais metade, ou seja, 0,5 vezes U, ou seja, metade de U, tá bom? Não é nada de novo aqui, nada de especial. Mesma coisa está representada aqui, ó. Isso daqui, se eu quiser, eu posso escrever como sendo 1 sobre 2, ok? Mesma coisa, nada mudou. Quando a gente tem um segmento e a gente quer comparar ele com alguma outra coisa, e aqui a gente comparou com essa unidade de medida que a gente criou, ele pode cair um certo número de vezes inteira dentro desse segmento, pode não cair um número de vezes inteira dentro desse segmento, e aí a gente vai ter que dividir aquele segmentozinho que a gente usou para medir, tá? E é assim que a gente fez com o metro, né? No metro a gente tem depois centímetros, milímetros, que são unidades menores do metro. Você tem 1,80 m, né? Você tem 1,80 m. Digamos então, ó, que você pega uma pessoa de 1,80 m, ó. A pessoa tem 1,80 m. Então, ó, 1,80 m. Aqui no canal tem vídeo explicando sobre unidades de medida, tá? Vocês podem pesquisar aí. Mas o cent é um prefixozinho, que significa 10 na menos 2. Então, eu sei que 80 centímetros, 80 cm, é igual a 0,8 metros. Então, 1,80 m é igual a 1,8 metros, tá bom? É isso, pessoal. E aí, onde é que entra o comensurável e o não comensurável, né? Que até agora eu não falei. Quando acontece isso com os segmentos, quando ele cabe um número inteiro de vezes dentro da onde a gente quer medir, ou quando ele não cabe um número inteiro de vezes dentro da onde a gente quer medir, mas ainda assim é possível medir, então a gente chama esses segmentos de segmentos comensuráveis, ou seja, são segmentos que podem ser medidos, seja o resultado dessa medida um número inteiro, ou um número racional. Tanto faz. Se a unidade de medida for um número inteiro ou um número racional, a gente tem um segmento comensurável. E se não puder ser medido dessas formas? Bom, sempre dá para medir, né? A gente viu que na reta real, a gente não viu ainda, né? Mas na reta real, todo número possui... Cada ponto da reta possui um número, né? Então, tudo pode ser medido. Não tem nada nesse mundo que a gente não consiga medir. Mas como que a gente mede, então? Bom, a medida vai ser um número que a gente chama de número irracional. E aí, galera, esses números irracionais são complicadinhos de trabalhar com eles, porque eles não têm fim e eles não têm dízimas periódicas, né? Ele não é uma dízima periódica, ele não se repete, nem... Tem o número π, né, que tem casas decimais que se repetem, mas elas não se repetem para sempre. Digamos que elas se repetem ali 5, 6, 7 vezes, talvez até mais, porque o número π é um número muito grande, mas elas não têm um padrão, tá bom? É isso, o número racional ele não tem um padrão. Por exemplo, deixa eu mostrar alguns aqui para vocês. Por exemplo, se a gente for calcular a raiz de 2, olha só como esse número ele não se repete, ó. Também tem o número π. Olha só, e aqui, ó, a gente tem 5, 9, 2, 6, 5, 3, 6. Mais pra frente, pode ser que você ache algumas sequências de números que se repetem, né? Algumas casas decimais que se repetem. Mas isso não permanece por muito tempo. Logo, ele já começa a variar de novo, apresentando infinitas casas decimais. Esse número é tão grande que você consegue achar a data de nascimento de qualquer pessoa, consegue achar diversas coisas dentro dele. De tantos números que aparecem, né? Então, assim, as combinações são infinitas. E esses são os números irracionais. E a gente fala um pouquinho mais sobre eles depois, tá? Num vídeo específico sobre números irracionais. Aí eu mostro até pra vocês como que faz pra gente encontrar números irracionais através de aproximações. Então, com raiz de 2 mesmo, dá pra gente encontrar
E a gente vai fazendo essas aproximações, fica bem legal. Bom, é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar. Espero que tenha ficado claro que que são segmentos comensuráveis e não comensuráveis. A gente se vê. Fiquem com Deus.